Olá, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Vamos fazer uma leitura aí para quem não me conhece. Eu me chamo Samantha, sou terapeuta holística. Trabalho com a energia do tarô terapêutico, mesa radiônica, constelações familiares e hoje venho trazer aqui uma leitura intuitiva coletiva. Pega o que fizer sentido para você. O que não fizer sentido, você joga para o universo, tá bom? Então vamos lá. Trouxe aqui duas opções hoje de essa caixinha azul aqui e a caixinha preta. Já deixei aberta aqui. Atrás tem uma pedra. Depois eu falo se precisar aqui, se fizer sentido essas pedras aqui, eu falo. Coloquei de forma aleatória também. E vamos ver, não sei qual é o título, o que vai ressoar aqui nessa leitura. Vamos trazer aqui cartas do tarô astrológico, uma casa astrológica da sua vida que você está precisando receber uma orientação, uma mensagem. Vamos lá. Casa de número 9, Horizontes Expandidos. Vou botar aqui do ladinho. Vamos trazer aqui uma energia de um planeta. Eita! Originalidade. Urano. Planeta. Vamos lá. Aqui tem o número 22, que é um número número bem espiritual, de missão, às vezes para algumas pessoas, né? Eu tenho o número 22 na minha missão. Então, vamos ver o que sai aqui para você. Vou pegar aqui os arcanos maiores, qual é a fase, momento de vida aqui que eles estão precisando para ampliar os seus horizontes, expandir. Vamos ver o que acontece aqui. Sacerdotisa. Mulheres com dom aqui. Me veio aqui dom de mediunidades específicas. Todos somos médiums de alguma maneira, né? Mas aqui são pessoas que gostam desta parte mais introspectiva, de energias, do misticismo. Sim, a temperança, né? Fala de cura, de espiritualidade, de coisas de tempo, né? Que você carrega. E a Imperatriz. São bruxinhas aqui, sábias. O que está acontecendo com você? A carta da morte, da lua e da força. Movimentos ocultos que estão aí guardados dentro de você, que precisa haver uma transformação, uma transmutação, uma forma de ver as coisas. Vamos trazer aqui. Eles estão pedindo para eu trazer o baralho. Esse nunca tira esse baralho, mas ele estava me olhando já desde cedo, que é o baralho de São Cipriano. Eu nunca uso esse baralho. Ele é um tanto quanto, às vezes, meio pesado, mas eu vou tentar me conectar com a energia dele e trazer a mensagem que precisa. 3 cartinhas, por favor. Eita! Saiu aqui a carta. Essa carta ela é de número 26 e fala do abismo. Tem aqui uma cegueira, né? Diante de algo, uma situação que você não está conseguindo contornar. É uma mulher que está olhando para o abismo ali, tá? Então a gente está falando aqui de alguma cegueira. Eu falo muito sobre isso nos meus vídeos, práticas espirituais. Fala de negócios.
Então, existe uma cegueira aí no seu terceiro olho, provavelmente, no seu chakra frontal, com relação à aceitação de ser quem você é. Originalidade, Urano. Aceitar, né, o que está fora, o que está dentro de você, a sua essência, a sua integridade por completo, tá? O que mais? Essa carta é número 42. Fala de notícias. Vamos ver que tipo de notícias são essas. Tem uma moça morena aqui, pode ser você. Não, é uma outra pessoa. E essa moça morena aqui, ó, pode lembrar você alguém, tá? Você pode olhar para essa moça e lembrar alguém. E essa moça não é muito boazinha não, tá? Essa carta fala de pessoa falsa, que arruma intriga, ou você está em contato com está recebendo isso na sua vida. Esse tipo de pessoas, né? Tem uma correspondência aqui. Tem uma carta que fala sobre correspondência. Tem uma lei hermética que é a lei da correspondência. E assim, gente, você tá recebendo esse tipo de pessoas na sua vida. Se atente. Por quê? Porque às vezes esse tipo de pessoa que vem pra gente é para que a gente aprenda a manifestar um pouco disso. Nós fomos criados para fingir não sentir emoções ruins. E às vezes o que salva a gente é manifestar. Eu vou explicar nessa leitura aos poucos, porque isso é um assunto bem delicado, tá? Nós fomos ensinados a ser bonzinhos, não importa o que acontecer. Só que pessoas boas de coração, pessoas que estão sempre tentando agradar, fazer o bem, elas se tornam alvos fáceis. Então, precisa adquirir uma casca, né? De entender que quando você recebe esse tipo de pessoa aqui, falsa, invejosa, vingativa, que você, sendo boazinha, você está abrindo uma porta para que essas pessoas entrem na sua vida e façam o que quiser de você, tá? Vou explicar aqui nas cartas. O cavaleiro, vem o guardião aqui, um guardião masculino, navio, a casa, a carta, os ratos, a lei da correspondência, né? Se você tá recebendo da vida muitas perdas, desgastes, com muita frequência aqui, ó. Essa carta me veio como uma estrutura, a carta da montanha, tá? A cruz e a raposa, um guardião aqui na entrada e na saída. A guardiã, tá? Então, essa guardiã veio te ensinar o quê? Você não tem que ser a boa samaritana para todo mundo. Você precisa entender que quando alguém está sendo maldoso com você, está sendo vingativo, está sendo desonesto, está te roubando, seja a tua energia vital, seja a tua
algo material da sua vida, que você tem o direito de se proteger. Você tem o direito de se defender, de sentir o que você quiser sentir. Por quê? Porque se você fica se castigando por sentir o que você está sentindo por essas pessoas que são desonestas, você não fica somente com a culpa, mas também com toda a energia que essa pessoa está emanando para você. Então aqui eu não estou falando com pessoas, eu estou falando com pessoas aqui que são pessoas puras, boas, de coração, que talvez apanharam muito da vida e os guardiões estão vindo para falar para você que a raiva que a gente sente às vezes dessas criaturas aqui não é algo ruim. Quando você sente raiva, você cria uma proteção espiritual, você cria uma barreira invisível, porque você está manifestando para fora, você não está guardando a raiva para dentro. A pessoa te causa raiva e você guarda para dentro, porque é feio sentir raiva. Não, você vai sentir o que você está sentindo desta pessoa e devolver. Deixe que esse escudo da raiva não reprima os seus sentimentos. Proteja você. Por quê? Porque aí sim você bloqueia o que vem de fora. Deu para entender? E aí, bloqueando isso, volta para que a pessoa receba da energia que ela está emanando e aprenda com esta consciência. É aquela coisa, beber do próprio veneno. Porque se a pessoa está emanando raiva para você, se a pessoa está emanando impurezas para você, e você se sabota dizendo, não posso sentir raiva, eu tenho que ser um espírito de luz, você está recebendo toda essa energia de fora. Ensinaram a gente que sentir raiva é ruim. Não devemos ter raiva o tempo inteiro da vida, mas discernimento. Pois se uma pessoa que é o cão chupando manga, você sabe que é maldoso, você sabe que é traiçoeiro, e você se culpa por sentir raiva, você está recebendo, pois eu tenho que receber isso dessa pessoa. Não sinta o que você quer sentir. Eu sinto raiva, você não precisa falar para essa pessoa, você só sente a raiva que precisa sentir. E ali o escudo se forma e essa energia retorna ao remetente com consciência anexada, para que essa pessoa possa aprender com o próprio veneno. Isso é algo que eu venho aprendendo há muito tempo com os meus guardiões. Até quando você vai, querida Samanta, se culpar pelo mal que recebe externo? E isso não acontece por acaso. Essas pessoas que aparecem na vida da gente, emanando inveja, maldade, discórdia, é porque aquilo está dentro de nós e a gente não está manifestando. Precisamos aprender com estas pessoas a manifestar, sim. Se eu fiquei triste, se eu fui ferida, se eu fui roubada, eu vou sim ficar triste, eu vou sim ficar com raiva, eu vou sim mandar pro diabo que eu carregue. E a pessoa receba desta maldade para aprender com ela. Nem todo mundo vai entender este vídeo. E tá tudo certo. Por quê? Porque você vai aprender assim como eu aprendi. Na dor. Até você não aguentar mais e manifestar a sua originalidade.
manifestar o que está dentro de você. Você tem o hábito, aqui, veja bem, para quem é essa leitura aqui. Você tem o hábito de ser maldosa com as pessoas? Você tem o hábito de roubar o que não é seu? Você tem o hábito de invejar a vida alheia? Você tem o hábito de passar a perna para crescer em cima de alguém? Se você não tem estes hábitos, você é uma boa pessoa. Só que foi te ensinado que talvez não. Lá na infância. Ou precisou ser boazinha para receber atenção. Mesmo diante da lapada, mesmo diante do tiroteio. Não se defenda, não reaja, precisa ser boazinha. Para as pessoas gostarem de você. Não, você não precisa que as pessoas gostem de você. Se a pessoa tem uma índole ruim, não é nem inteligente querer que esta pessoa goste de você. Então perceba quem anda ao seu redor. Se você está num ninho de cobras, num ninho de mafagafos, como diz. Ó, adoro. Aprenda a manifestar a sua raiva diante de pessoas ruins. Não é feio, é autodefesa. Você não precisa pronunciar isso para as pessoas, você não precisa fazer maldade para as pessoas, você só precisa manifestar a sua intensa raiva para que você crie uma barreira e isso retorne para que a pessoa aprenda a lidar com a própria maldade. Foi nos ensinado isso pelos nossos pais, avós, a religião ensinou isso. Distorceram muito, né? Os textos bíblicos. Então aqui a mensagem curta e rápida. Se você está recebendo maldade externa e você tem dificuldade de manifestar o que você sente, perceba que tipo de carência ou o que foi ensinado a você desde a infância. Perdoa, olha com carinho, olha com amor. Gente, não adianta enviar luz para quem está lá na treva, no buraco e não quer enxergar a luz. Essa luz não alcança a pessoa, pois então como é que a pessoa vai aprender? Você deixando que esta treva que ela envia para você, volte para ela para que ela lide com isso. E aí quando você perceber que essas pessoas estão sapateando na própria cova, também não se culpe. Essa leitura aqui hoje é talvez uma das leituras mais autênticas que eu já fiz aqui, originalidade. Também não se culpe, porque a culpa não é sua. Estas pessoas vão precisar sapatear na própria cova, no próprio veneno, na própria discórdia, para sentir como é denso permanecer nesta vibração. Então, se você se conectou com esta mensagem hoje, pense sobre isso. Durante muito tempo, eu pensava, Samantha, terapeuta, que tem conexão com os mentores iluminados, e sim, eu tenho, conquista minha, isso. Mas nem todo mundo na Terra é iluminado. Nem todo mundo, a minoria, gente, que tem bom coração, que tem boa índole, que não quer ver o outro cair, que estende a mão para levantar. E a gente precisa aprender a lidar com isso, porque a gente está aqui na matéria, gente. Se a gente não aprender a lidar com isso, nós não saímos mais de casa. Esse tipo de pessoa aqui, boa, caridosa, não somos puro anjo, mas temos esta índole honesta. Acabam se prendendo dentro de casa, por não saber se defender, por medo de devolver ao outro a maldade que lhe é cabida, que lhe é devida. Então, dai a César o que é de César.
Se a pessoa destila ódio, deixe ela provar do próprio ódio. Sinta a raiva que precisa sentir, olhando nos olhos da pessoa. E aí você vai bloquear o que não é seu. É difícil, alguns não vão entender aqui e tá tudo certo. Eu também não vim aqui para agradar, esta é a minha experiência. É como eu reajo na vida hoje com algumas pessoas. Como eu precisei aprender, porque eu vivia sobre a culpa de precisar ser iluminada e irradiar luz para todo mundo. Não. Nem todo mundo vai irradiar luz para você. E se você fica com este chakra aberto de eu sou boazinha, eu preciso fazer essa pessoa entender que eu sou boa e que o que ela está fazendo é mal, já caiu na cova dos leões. Você não é obrigado a ensinar ninguém a ter boa índole, a não destilar veneno, ódio, maldade. Essa não é a sua função. Talvez você aprendeu lá na infância isso, né? Cuidar de todo mundo, ser boazinha. Não faça isso. Ou faça. Ou só tenta sentir raiva de alguém que te faz maldade. E veja se você não sai limpa dessa história com a alma lavada. Sem culpa. Aqui é o papo é reto, tá? Finalizei aqui. Mensagem dos guardiões, entraram aqui, um na entrada e outro na saída. E aí o que acontece? Quando você está recebendo do externo coisas ruins, pessoas maldosas, e acatando a isso e recebendo isso, você está vibrando no quê? No medo, na culpa. Eu não posso sentir raiva, eu guardo tudo pra mim. Você é um campo aberto. Façam o que quiser comigo. E que energia é essa que vai te trazer horizontes expandidos? Que vai te trazer, talvez, prosperidade na sua vida? Não. Devolva o que não é seu. Essa é a orientação aqui desta leitura, tá? Então, vamos finalizar aqui hoje com esta mensagem curta e rápida. E vamos para a caixa preta. Casa astrológica. Gente, quando eu deixei de ser boazinha, para quem não tem que ser, pessoas sumiram, desapareceram. Por quê? Porque elas vão estar tão ocupadas com a própria lama, porque você devolveu para elas, né, o direito delas olharem para estes sentimentos ruins, que as pessoas não têm tempo para sacanear, para olhar para trás, para incomodar. Elas somem, elas desaparecem. Devolva o que não é seu. Tenha discernimento para escutar o que eu falei aqui hoje. Eu disse devolva. Eu não disse faça maldade. Eu disse devolva com sentimento. Sinta raiva.
Sinta repulsa. Diga, aqui você não entra. E não fique remoendo isso. Sinta e solte. É como se você dissesse assim, ó, vá pro diabo que te carregue. Aqui tá bloqueado. Tá? Casa do trabalho, casa de número 10. Planeta. O que eu tenho visto de pessoa boazinha se ferrar, gente, não tá no gibi, como já diz lá minha avó. Quem é da minha época, a gente usava muito esse termo aí, não tá no gibi. Deixe de ser, seja boa com quem você pode ser boa, com quem você pode retribuir. Nova leitura aqui, planeta, por favor, casa do trabalho, caixa preta. Temos uma pirita aqui atrás, ó, que é da prosperidade, né? Pedra da prosperidade, do ouro. Consciência sobre algo. A carta do sol. Arcanos maiores. Julgamento e a torre. É um julgamento final aqui, espiritual, né? Uma energia que se desfaz por ordem divina e espiritual. O que é ordem divina e espiritual, gente? É quando você já aprendeu uma lição com algo e se abre um portal energético, aí você entenda como você quiser, o mentor deu o ok, os anjos bateram as sinetas, que aquilo acabou e encerrou. E aí você sai da energia que estava vivenciando, né? Uma energia não agradável, uma situação ruim, né? Algo termina por, vou dizer aqui, ordem divina, tá? Mas é porque você aprendeu o que você precisava aprender, você fez bem a lição, então algo é desconectado de você por padrão vibratório, porque quando você amadurece dentro de uma experiência, você ganha uma nova vibração. E aí situações desconectam do seu corpo. Às vezes precisa de um empurrão, de uma energia, apenas para desconectar do seu corpo. Mesa radiônica. Tá? E aí a gente desconecta o padrão energético, vibracional que ficou conectado, mas você já amadureceu o suficiente para que esta energia seja desconectada, estas informações sejam desconectadas do seu campo. Ó, uma cura, a estrela. Sacerdotisa. A lua. Tem uma energia aqui de uma guardiã, de uma mentora feminina. Uma cura do seu feminino pode ser também. Uma cura ancestral feminina. O carro, o diabo e o enforcado. Aqui você estava vivendo, correndo para apagar incêndio, né? Algo termina aqui. Algo você aprendeu, um ciclo que se finaliza. Um aprendizado aqui sobre as questões da matéria. Posso estar falando de dinheiro, posso estar falando de coisas aqui do mundo da Terra, né? Interações sociais, relações, tudo que é tangível, tudo que é material. Aqui você aprendeu algo e
Portanto, uma nova consciência, ó. Isso pode trazer uma influência muito benéfica para o seu âmbito profissional de trabalho. Tá? Três cartinhas aqui de Dona Maria Padilha. Laroê. Cachorrinho. Fazendo barulhinho. Amados. Pra quem me conhece sabe que eu amo bicho. Não só cachorro, todo que é tipo de bicho. Mas esses cachorrinhos são pé no saco, gente. E a dona fica vendo eles latir 15 minutos. Fica ali olhando. E olha, gente. Eu já tive cachorro, mas eu ensinava, né? Tudo tem um limite, né, gente, do barulho. Isso pode ter a ver aqui também com a leitura, tá? Tudo tem um limite. Alegrias e comemorações. Traições. Moeda, ó. A gente tá falando de dinheiro aqui mesmo, tá? Tem mudanças aí, né? Sobre um aspecto que você aprendeu, uma nova consciência. A gente vai entender com o baralho cigano. Um sentimento de traição, de não merecimento, com a riqueza, com a matéria, com o tangível, com o material, né? Já falei. Aqui um sentimento de eu não mereço abundância. E aí vem uma consciência aqui sobre isso, tá? Algo está sendo desconectado da sua vida porque você finalizou um ciclo. Fim aqui. Aprendeu algo. Então, uma energia que envolvia você de traição, ferida da traição, seja o que for envolvendo traição, ela agora é desconectada do teu campo para que você possa receber desta abundância aqui. Mérito, visualização, beleza, bem-estar, tá? Às vezes a gente precisa receber, gente, uma energia, como eu falei no início, tá? Essa energia é como se fossem couraças. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Couraças que ficam no nosso corpo durante muito tempo. A ferida da traição. Você fica com uma capa energética densa no seu corpo. Um chakra que pode ser o cardíaco. Pode ser aqui o laríngeo, muito conectado com a ferida da traição. O ventre também pode estar. E aí a gente, através da energia, né, emanada, nós dissolvemos e com permissão dos teus mentores, esta capa energética de sentimento de não merecimento se desfaz. Por quê? Porque você já não tem a consciência disso, mas ela estava no corpo espiritual ainda. E às vezes necessita sair com um empurrãozinho. Se você não tem o hábito de frequentar, de fazer as suas terapias energéticas, aplicação de reiki, seja o que for, contato com a natureza, você vai precisar deste empurrãozinho para isso sair mais rápido de você. Os caminhos. O caixão, eu falei, ó, é fim de um ciclo aqui, tá? De perdas. Porque quem carrega a ferida da traição, aí você vai ter que ver aí por quê.
né? Lá na sua infância, o que aconteceu, né? Que você ficou com esse sentimento de não poder confiar, de falta de confiança, de desvalorização, envolve um monte de coisa. Você entrou numa energia de perda. Porque quem foi traído, quem foi machucado, ferido, perdeu algo. Saiu um beija-flor verde lindo. Não saiu ileso de uma situação. Teve prejuízo. E aí você fica vibrando nesta energia, portanto você só recebe isso. É prejuízo, é traição, é difícil as coisas não andam. Estou falando do trabalho aqui, a casa do trabalho. Então aqui está dada a ordem, apareceu ali, né? A torre e o julgamento, para que você pule esta etapa agora. Você já não tem mais esta consciência da ferida da traição. Apenas pode estar para algumas pessoas ainda. Eu vou dar um exemplo. No corpo espiritual, energético e até físico, porque está tudo conectado. Se você já não tem mais medo de ser traído, de ser prejudicado, você tá cagando para isso. Se você não tem mais medo de colocar, de dar a cara a tapa para aprender coisas, para se relacionar. Se você sabe que o outro só dá aquilo que tem, aquilo não te afeta, se fizer aquilo, tanto faz, tanto fez. Ah, tá, vai ser chatinho, mas isso não me afeta mais. Você curou uma ferida da traição, eu tô com o cérebro todo arrepiado aqui, meu chakra coronário. Algo transmutou na sua energia. Na sua consciência. E para algumas pessoas, gente, o meu chakra coronário tá todo formigando. E agora, para algumas pessoas, basta liberar do corpo, dos corpos físico, mental, emocional e espiritual. Ainda há uma película energética onde você carregava isso por tanto tempo. Ó, o buquê, o sol, eu falei, uma expansão de consciência, 2 vezes a carta do sol aqui. O cavaleiro, energia de movimento, energia de guardião. Meu Deus, os guardiões, olha aqui, ó, gente, é baralho diferente, né? É baralho diferente, olha aqui. Os guardiões hoje na mesa com tudo. Salve o povo de rua. Meus queridos guardiões maravilhosos que amo tanto. Eles estão, foi isso que eu senti. Eles estão aplaudindo esta nova consciência que você adquiriu. Talvez nem você percebeu o quanto você está mais fortalecido agora. E não estranhe começar a receber aqui oportunidades do nada, que não estavam acontecendo, movimentos que não estavam acontecendo. E se ainda não está recebendo, faça algum ajuste energético. Me chama aí no link da bio, tenho terapia de tudo que é tipo, gente. Mais barato, mais caro, meio termo, grupo, presencial. É só querer. Novas alianças, novas parcerias. Aqui você abriu o campo, você ganhou essa consciência, você abriu o campo para receber de forma agora não mais imatura, não mais ingênua. Não é mais a criança que está no jogo. É alguém que tem sagacidade, que usa o raciocínio para pensar, que não usa a impulsividade, que não se espanta mais quando alguém faz alguma coisa, você simplesmente diz que lamentável, até mais, até nunca mais, beijo, não me liga. Isso não incomoda mais a tua alma. Mas se você não está encontrando ainda estas movimentações positivas, por quê?
ainda está no corpo esta vibração. E aí precisa liberar, tá? Ó, é algo que precisa ser liberado. É como se fosse uma nuvem densa. E aí o sopro de espiritual, energético, que a gente faz isso, abre o restante do caminho. O livro, a cobra, eu falei, ó, a ferida da traição, né? Que era algo oculto, era a palavra que eu ia falar. Livro, e aí veio a lua, era algo oculto para você. Talvez nem você percebeu isso. Eu parei de me relacionar, eu parei de tentar as coisas, fiquei com medo de me aproximar das pessoas, enxergava pelo em ovo. Essa é você antiga. A consciência nova é: tô cagando, não me importo, não me atinge. Outras pessoas aqui, tá? Esse homem aqui fala de outras pessoas. Ó, a carta da estrela. Aqui houve uma cura, tá? Uma transformação poderosa e não foi do nada, não é do dia para noite. Aqui você veio fazendo coisas, buscando autoconhecimento, buscando terapia, seja da forma que for, e aqui você adquiriu esta consciência, tá? Aqui sai uma energia de perda, de traição, de frustração, de decepção, de desvalorização, que é tudo o que carrega a ferida da traição, e você se abre agora para um novo momento. Sim, eu tenho direito, eu me mostro, eu falo, eu me expresso com equilíbrio, mas não saio da minha serenidade. A carta sacerdotisa aqui. A cura de alguém que guardava tudo para si, que guardou tudo para si, que se escondeu por medo de ser ferida. Pessoas que estão vivendo uma solidão profunda, e não é aquela solitude de estar bem consigo mesmo. É aquela coisa de eu estou solitária e dói estar sozinha. Eu não estou bem estando sozinha. Aqui você curou isso. Se não está havendo movimentação ainda, a dica é: faça um trabalho energético da forma que você quiser, inclusive comigo se quiser, tá? Vamos trazer aqui uma energia final com o baralho oráculo energético. O movimento começa, né, gente? Carta do trem aqui. Carta do carro saiu ali. O coração. A gestante. Aqui, inclusive, pessoas podem ter se curado de questões ligadas ao ventre, a ferida materna, a sua própria período gestacional, quando você estava no ventre da sua mãe. Algo que aconteceu também na sua gestação e que te causou essa ferida de traição. A cabra é algo negativo, tá? Que aconteceu, que você carregou pro emocional e aí atinge todos os outros corpos, tá? De novo o trem, ó, não adianta guardar que ela vem, né? Movimento material na sua jornada. Algo aqui expande, algo se curou. E se este movimento ainda não aparece, aqui é a carta do doente, ó. Algumas pessoas precisam retirar do corpo espiritual ainda esta energia. Desconectar esta couraça da traição, que fica acumulada nos chakras que eu falei aqui. Para quem sente que o movimento já começou, é só ficar feliz aí, do outro lado. Tá? Ó, a maldade, o medo,
e Iemanjá. Liberando aí as tuas emoções, o seu canal intuitivo. Aqui, receba uma energia de uma mesa arcturiana, de uma mesa astariana, de um reiki, de uma casa espírita bem conceituada aí, que você sabe que vai receber uma boa energia. Porque agora não está mais por falta de consciência, agora você já adquiriu a consciência. Agora é só liberar essa couraça do corpo, dos corpos, físico, mental, espiritual e emocional. Tá? Ó, aqui ó, a ferida da traição, ó. A cobra e a lua. E agora, um novo momento de alegria. Se gostou, deixa aí uma curtida, deixa um coraçãozinho, se inscreve nesse canal, isso ajuda muito, gente. Você tá aí sempre escutando meus vídeos, faça a gentileza de se cadastrar e de se inscrever, por favor. Isso ajuda muito o trabalho da amiguinha aqui, tá bom? A energia de dar e receber, você faz o fluxo acontecer também na sua vida, certo? Se você quer só receber da vida, a vida cobra. Porque não há equilíbrio, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até mais.